Eu venho à tribuna do Senado hoje para ver se esse mês de abril não termina impunemente. O mês de abril no nosso país se confunde com o mês dos pacotes e alguns deles indesejáveis e que entraram numa parte muito triste da nossa história. Essa semana que passou, a última semana do mês de abril, ela suscitou um debate que hoje segue sendo parte da agenda de muitos colegas, inclusive aqui do Senado, e ocupa generosos espaços no noticiário nacional. Falava ainda há pouco com o meu colega senador Cristóvão. Hoje é o último dia de mais um abril. E penso que esse mês de abril está terminando de uma maneira que as versões estão substituindo os fatos. E eu, sendo um senador do PT, como já disse numa entrevista que dei no domingo, no jornal o Globo, não sou da base de apoio do governo, eu sou da base do governo, da bancada do governo. Né? Os cargos e a vida pública que consegui, tive o privilégio, dado pelo povo do Acre, de ter, foram sempre no PT. E agora, essa semana, num debate que implica em modificação, e que essa modificação implica em questionarmos, até do ponto de vista da sua oportunidade, e que grau de interferência faz no processo eleitoral que se avizinha, eu que assumi uma posição pública, me somei a uma maioria aqui do plenário, divergindo dos meus colegas de partido da Câmara e de alguns colegas aqui do próprio Senado, me prendi especificamente numa história, que é a história do meu próprio partido, a história do Partido dos Trabalhadores. A história do PT nasceu junto com a redemocratização do país. Vem dos movimentos sociais, da luta de um povo por liberdade, por ver garantidos seus direitos. O sonho de um povo de sair da exclusão social, de ser olhado. Liderados por Lula e tantos valiosos e valiosas companheiras, chegamos à presidência da República. Mas a nossa jornada, colegas senadores e senadoras que me acompanham, a todos que me ouvem na Rádio Senado e podem estar me assistindo na TV Senado, a jornada não foi nada fácil. Vou lembrar, nesse último dia de abril, do mais famoso pacote de abril. O pacote de 1977, que deu fama esse mês. O pacote da ditadura militar, que fechou temporariamente o Congresso e que mudou a composição dessa casa. Pela primeira vez, vimos os fatos que são sinônimos de casuísmo. O mais clássico dele, uma mudança na legislação, tirando do povo o direito de escolher os representantes da Casa Legislativa e trazendo para cá a figura do senador biônico. Um terço da casa passou a ser ocupada por senadores indicados e não eleitos. Esse foi o pacote mais famoso. Mas nós temos outros pacotes de abril. Com a luta, nós estamos comemorando, como disse o senador Aécio Neves em seu artigo ontem, que eu vou fazer referência no meu pronunciamento, quero aqui fazer um contraponto a ele. Aliás, não um contraponto que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso faz hoje no jornal Valor Econômico, numa entrevista. Mas eu vou fazer aqui, daqui a pouco.
Em abril de 1993, ou seja, nós estamos comemorando 30 anos da emenda Dante de Oliveira, em 85, o Brasil começou a se reencontrar com as liberdades, com a democracia. Democracia que exige de todos nós ainda um exercício quase que diário na busca de aperfeiçoá-la. Então não pode ter sobressalto desse embate entre poderes. Quantas audiências nós tivemos de políticos de ontem para hoje com ministros do Supremo? Dezenas, senador Cristóvão. Dezenas. Seguem hoje à tarde. O noticiário está farto desse eventual conflito. Será que esses desentendimentos, essas cobranças públicas não podem ser vistas como ainda um espaço de aperfeiçoamento da relação entre poderes? Eu prefiro ver assim. Crise é se não estivéssemos conversando. O presidente dessa casa, acompanhado do presidente da Câmara, foram ontem conversar com o ministro. Aliás, isso tem sido uma rotina, e que bom, tem que ser celebrado. Agora, temos fatos concretos que ocorreram, como a interrupção de um processo legislativo, que aí, sim, temos que nos perguntar se isso é certo. Se é essa a independência que esse poder deve guardar. E eu estou falando de uma matéria que me posicionei contra. Essa matéria que trata de criar mecanismos novos, há um ano da próxima eleição, onde alguns partidos, como Rede Sustentabilidade, que tem legitimidade na sua Constituição, passam a enfrentar barreiras que outros não enfrentaram há meses atrás. Mas que também fecha os olhos para o MD. Todo o debate se dá em cima do Rede Sustentabilidade. Pelo que eu saiba, não tenho autorização e nem estou em busca disso, o partido liderado por Marina Silva e outros não está atrás de senadores e deputados para ganhar tempo de televisão. Mas o MD está. Já foi criado em abril de novo. E eu estou dizendo que a criação do MD é um casuísmo, só que não é do governo, é um casuísmo da oposição. Para quê? Para poder dar vida ou ressuscitar alguns partidos que estavam morrendo, como o caso do PPS. Partido PPS que foi criado, senhor presidente, foi criado na biblioteca do Palácio da Alvorada. Foi criado dentro da casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, tenho o nobre senador Requião que pediu uma parte, e eu faço questão de dar, eu só queria introduzir aqui, em abril de 93, Lula liderava as pesquisas eleitorais nesse país, 93. O petista tinha 22% das intenções de votos, Datafolha. Maluf tinha 15%, Brizola 14%. O tucano, nosso ex-colega, ex-governador Tasso Gereissati, estava em 6º lugar. Datafolha mostrava Lula com 15% das intenções espontâneas de voto e Maluf aparecia com 6%. Isso foi em abril de 93. Em setembro de 93, a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na legislação eleitoral. Em setembro. Um período que ainda não chegamos. Mas isso não era casuísmo. Isso não era casuísmo porque era contra o PT. Era contra Lula. Não era casuísmo. Pode. Devia. Foi aplaudido pela imprensa, ou parte dela. Sabe o que é que mudaram? Mudaram a legislação falando, não pode aparecer imagem externa em programa eleitoral, senador Cristóvão. Nós lutamos por liberdade, pelo direito de votar, mas quem se candidata para presidir o país não pode dizer onde anda, com quem falou, não pode mostrar isso. O mais estranho, em 1993, é que essa proposta, ela tinha um endereço certo. Eu, lá em Rio Branco, saí com Dona Marisa, com Lula, de Assis Brasil, numa estrada empoeirada, esburacada, conversando com seringueiros, com pessoas abandonadas, com excluídos, numa das caravanas da cidadania que o Lula realizou.
Ele andou e pela primeira vez fez o Brasil conhecer um Brasil desconhecido. Ele foi andar nos rios, nos igarapés, nas aldeias, nos lugares onde o povo comia calango. E ele foi fazer a elite brasileira olhar para um povo que ela não olhava. Ocupou páginas. E aí falaram, pronto, agora tem um líder no Brasil que conversa com pobre, que dorme na casa de pobre, que come junto com os pobres. Aí inventaram uma modificação na legislação, falando, não pode ter imagem no programa eleitoral. Imagine, hoje dá para rir, né? Não pode ter imagem externa em programa eleitoral. Isso é muito parecido com aquela coisa que aparecia só aquele retratinho na época do regime militar. O mais grave disso tudo aqui é que sabe quem foi o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados? O deputado José Serra, do PSDB. E é o PT que está atrás de fazer casuísmo. Esse abril não pode terminar como outros terminaram, com as mentiras e as versões querendo tomar lugar dos fatos. Eu ouço com satisfação, porque eu tenho ainda mais alguns, mas eu podia até avançar um pouquinho mais. Em 1994, pleno governo Itamar Franco, para que eu possa ouvir o senador Requião, que eu acho que tem a autoridade e a memória para poder dar sua opinião isenta, como sempre deu nessa casa. Em 1994, no governo Itamar Franco, foi criado o Plano Real. No ano da eleição, o Lula era uma ameaça. Acharam pouco. Proibir as caravanas da cidadania. Governo, presidente Fernando Henrique era ministro da Fazenda. E aí, o presidente Fernando Henrique sai do Ministério da Fazenda para ser candidato. Em abril, de novo abril de 94, Lula liderava as pesquisas eleitorais, aí nessa época com 36% das intenções de votos. O segundo colocado era Fernando Henrique Cardoso com 20%. Ministro da Fazenda, o porta-voz do governo do presidente Itamar, um governo sério. O Lula tinha 36%, Fernando Henrique e o PSDB tinha 20%. Brizola tinha 10%, Quércia tinha 8%. A avaliação do Plano Real do presidente Itamar Franco era desaprovada pela maioria dos paulistanos, 43%, segundo a Datafolha. Essa aprovação caiu para 52%. A desaprovação. Quando foi em junho, sabe o que é junho de 94? Um mês antes de começar o programa eleitoral. Um mês antes. Lula lá na frente. Sabe o que é que fizeram, senador Requião? Criaram o real, que a gente carrega no bolso hoje. Ótimo. Grande feito, defendo. Mas 30 dias antes de começar o programa eleitoral, trocou a moeda, o dinheiro do país, para o Lula não ser presidente. Ótimo que o resultado que temos hoje é conhecido, eu mesmo coloco isso. Mas não foi feito para dar certo, foi feito para o Lula não ser presidente. O que é que aconteceu? O Lula perdeu as eleições. Mas isso não foi chamado de casuísmo. O presidente Fernando Henrique foi para a disputa com 7 minutos e 53 segundos dos 30 minutos que tinha. Lula foi com 3 minutos. Perdemos a eleição. E aí o último episódio, que eu acho que é emblemático para falar, é que ganharam, governaram, e aí quando estava chegando perto da próxima eleição, falou, agora temos que mudar a regra. Depois de ter mudado de 4 para 5 anos, falou, agora tem que pôr a reeleição. Tem que se garantir o expediente da reeleição. Mas isso tem que mudar a Constituição. Já está em cima a eleição. E mudaram. Mudaram a Constituição. Mudaram a Constituição, senhor presidente. Caros colegas. E essa mudança que foi feita, ela, de alguma maneira, independente do mérito da iniciativa, porque ela foi perversa com os criadores, com o PSDB. O PSDB aprovou a reeleição,
reelegeu seu presidente e nunca mais voltou ao poder nesse país. E tem risco de ficar fora mais tempo. Isso tem que ser... temos que tirar lição disso. Nós do PT temos que tirar lições disso. Manter a nossa coerência histórica. Aqui tem o fato da reeleição. A reeleição, ela se deu e se deu de uma maneira fraudulenta. Ah, é uma denúncia grave. Não é denúncia grave. Eu estou trazendo aqui porque foi público. O jornalista Fernando Rodrigues estampou as gravações. 2 deputados do Acre assumiram publicamente que venderam o voto por R$200 mil cada um. Naquela época. Se for atualizado hoje, deve dar alguns milhões. R$200 mil eram da base do governo, eram do PFL. A reeleição passou, não houve investigação, não houve CPMI, não houve decisão do Supremo. Hoje, eu vejo o candidato a presidente Aécio, meu colega Aécio Neves, o pretenso candidato a presidente Eduardo Campos, governador de Pernambuco, presidente do PSB, dizendo que querem o fim da reeleição. Eles não se entendem. Talvez estejam mirando 2018. Já estão jogando a toalha sobre 2014. Aí, antes de passar agora para o senador Requião, eu abro o jornal Valor Econômico e tem aqui uma entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele responde a pergunta de maneira bastante objetiva. O presidenciável, o jornal Valor Econômico pergunta, o presidenciável do seu partido, o senador Aécio Neves, propõe o fim da reeleição e a aprovação no mandato de 5 anos. O senhor é a favor? Ele fala, não é a minha opinião. Não sou favorável. E discorre aqui sobre a reeleição. O presidente, com a história, com a biografia e a história de vida que tem, sempre uma coisa admirável nele, além de uma pessoa amabilíssima, ele é uma pessoa que expõe, publica as suas opiniões. Antes de entrar na parte da relação final aí desse abril e do conflito de poderes, ouço com satisfação o senador Requião. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência descreveu uma sucessão de erros, o que me leva a lembrar daquela frase antiga que aprendemos na militância da política universitária. O direito é a cristalização da força. A cada momento, grupos de interesses que conseguem somar forças no Congresso, no Judiciário, na mídia, acabam agindo à revelia do direito consolidado. Isso me leva à conclusão semelhante à sua. Nós estamos numa crise, mas eu quero lançar sobre essa crise uma iluminação chinesa. Em chinês, o ideograma que grafa a palavra crise é o mesmo ideograma que grafa a palavra oportunidade. Então, nós temos uma oportunidade bem concreta de fazer uma revisão dessas relações do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, mas sem esse maniqueísmo, essa transformação de argumentos em slogans que não admitem nenhuma contestação. Eu não tenho dúvida que o PLC, que evita a formação do Partido da Marina hoje, é um erro político nosso. Mas se aos nossos erros nós podemos chamar de experiência, nós temos que tirar alguma coisa de positivo nisso. Por outro lado, me ocorre agora à memória, senador Viana, senador Cristóvão, alguma coisa que aprendi nos bancos escolares. O Supremo Tribunal Federal é um órgão importantíssimo na nossa organização, no Estado de Direito brasileiro. Mas ele não foi inspirado no Monte Sinai.
A nomeação dos ministros é uma indicação política do presidente da República e politicamente aprovado ou não, e sempre aprovado, no Congresso Nacional. Eu quero lembrar, por exemplo, que há 20 anos atrás, a Inglaterra não tinha Supremo Tribunal Federal. E todos os julgamentos políticos de questões constitucionais eram resolvidos na Câmara dos Lordes. E o Supremo foi criado há pouco mais de 20 anos. E a prerrogativa de examinar questões constitucionais, se não me engano, e eu posso estar enganado, senador Cristóvão, é de 2009. Então, eu não consigo entender, por exemplo, quando uma discussão do Congresso Nacional, discussão a qual me opunha para um PLC, a meu ver e a ver do senador Jorge Viana, absurdo no momento, porque lógico, do ponto de vista teórico da organização das eleições e dos partidos. Do mérito. Do mérito, lógico, mas absolutamente inadequado ao momento. Nós ganhamos a votação no plenário. Os favoráveis ao projeto que impedia a organização do partido Rede, capitaneado pela nossa ex-senadora Marina Silva, tiveram 23 votos. E nós tínhamos 70 e poucos senadores na casa, não os 81, mas 70 e poucos. O que mostra que havia uma contrariedade manifesta. Bom, eu previ a derrota em votações posteriores do PLC da Marina, o PLC da Câmara. Agora, de repente, o ministro Gilmar concede uma liminar a um grupo de parlamentares dizendo que nós não podíamos discutir o PLC porque era inconstitucional. Como é que pode ser inconstitucional uma matéria que não foi votada? Que nós não tínhamos a menor ideia, ou ninguém teria a certeza absoluta se ela seria aceita ou seria rejeitada. Eu acho absolutamente inadequado. Eu não entendi essa liminar num mandado de segurança. É rigorosa e absolutamente incompreensível. Mas, de repente, me preocupa mais que congressistas tenham ido ao Supremo se congratular com o ministro pela inadequada e absurda liminar que concedeu. Eu acho que é um erro também. E eu espero que esta sucessão de erros, inclusive uma parte da nossa base apoiando o PLC absolutamente absurdo, e o erro da visita sejam corrigidos. Porque o importante é que o Congresso não se abaixe demais. Tudo bem. O Congresso tem que dialogar, mas o diálogo não pode ser transformado nessa subserviência. E para citar um autor teatral, senador Cristóvão, senador Jorge Viana, porque a frase não é minha, é de um dramaturgo, quem muito se abaixa, as redondas abundâncias lhe aparecem. Pode ter parecido conveniente politicamente esta visita, mas ela fere em profundidade a dignidade do Congresso Nacional. E cá entre nós, que não levem como um juízo agressivo. Muito mais prejudicial ao Congresso foi esta visita ao Supremo Tribunal Federal que a própria besteira de fazer tramitar esse PLS que impediria o Partido da Marina. Então, é uma crise. Vamos entender essa crise à maneira chinesa. Uma oportunidade de repensarmos essa situação toda. E a famosa PEC 33 não tem rigorosamente nada demais. Ela não funciona à maneira inglesa, onde a Câmara dos Lordes decide as questões políticas e o Supremo Tribunal decide as questões jurídicas. Ela permite a contrariedade do Congresso, mas remete a quem? A uma decisão definitiva do Congresso Nacional? Não, remete a um plebiscito popular. E isto não me parece contraindicado também. Portanto, vamos acabar com o maniqueísmo, com esta leitura dura e propagandista das proposições que se colocam, e vamos fazer esse Congresso Nacional, se isto for possível, pensar com racionalidade e restabelecer o equilíbrio, mas sem sacralização, nem a nossa,
sacralização do Congresso, que aliás muda de 8 em 8 ou de 4 em 4 anos, mas muito menos essa sacralização dos ministros do Supremo Tribunal, que são, de uma forma geral, de excepcional qualidade, mas que foram sabatinados pelo Senado da República e escolhidos politicamente por presidentes da República. Essa sacralização é, sem a menor sombra de dúvida, uma tolice. E podemos aproveitar essa oportunidade da crise para resolvermos isso. Muito obrigado. O senador Cristóvão, eu só queria dizer algo, incorporando plenamente, concordando plenamente com o senador Requião. Governo, Vossa Excelência já dirigiu, o senador Cristóvão também, eu também. O governo vive do que faz, das atitudes que toma, não é? Daquilo que faz de bom ou de ruim e das contas que presta à sociedade. O judiciário fala através dos autos, nos julga a todos. É assim que está constituído o papel de cada um. E o legislativo vive de falar, parlamento. Vive de fiscalizar, de criticar, vive de fazer leis. E acho que essa foi uma iniciativa nada feliz do ministro Gilmar, numa liminar, interrompeu um processo que estava sendo conduzido de maneira absolutamente democrática. Inclusive, como bem colocou o senador Requião. E eu estou falando aqui porque, no mérito, também concordo com a tese, mas me posicionei contra a oportunidade para que a gente possa honrar a história do PT, inclusive, de que foi vítima a vida inteira dessa situação. Eu queria ouvir o senador Cristóvão para que eu pudesse, com a compreensão do presidente, concluir depois meu pronunciamento. Mas eu podia falar aqui algo para poder, mais à frente. O presidente Fernando Henrique também fala sobre isso hoje na sua entrevista no Valor Econômico. O presidente Fernando Henrique pergunta do jornal Valor Econômico. Mas o Supremo também não tem a sua parcela de culpa na crise ao exercer ativismo judicial, barrando com liminar projeto em tramitação? Essa é a pergunta para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Resposta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoa que tenho na melhor conta. Eu imagino que o Pleno do Supremo vai dizer que não cabe, porque está em processo interno ainda. Não é uma decisão da Casa ainda. Então, o presidente Fernando Henrique, com o conhecimento, com a sabedoria que o tempo e a vida lhe deu, também se soma nessa fala. Mas, senhor presidente, eu queria, concluindo aqui, dizer que é lamentável ter visto, inclusive, uma posição tão sem memória do candidato a presidente do PSDB, meu colega Aécio Neves. Lamento a ausência dele hoje aqui, mas certamente estou fazendo como parte do processo de debate que temos, ele fazer um artigo na Folha de São Paulo de ontem que esquece completamente, não as versões do passado, mas esquece os fatos. E eu sempre coloco claramente, entre as versões e os fatos, ficam os fatos. Sua Excelência, os fatos. E se estamos falando de um passado, ou da semana passada, já temos fatos a apreciar. E aí, para o último tema mesmo, é a discussão sobre o papel das instituições nesse país. Sem sobressalto, todo inteiro acordo é uma oportunidade que temos. Por que esse debate? Por que o Judiciário legisla sobre eleição, sobre o Congresso, sobre o Senado, sobre a Câmara? Porque nós também não estamos fazendo a nossa parte. Nós não fazemos a reforma política. O dinheiro nas eleições continua sendo dinheiro sujo, em parte dela. As eleições não têm fim no Brasil. Não acabam. Para ganhar a eleição hoje no Brasil, tem que encontrar duas bancas. Um banco de dinheiro e uma banca de advocacia. Quem montar a melhor estrutura tem grande chance. Nós temos aí um movimento da sociedade, ABI, OAB, CNBB, tiveram aqui comigo, com o presidente Renan, entregando um documento, se propondo a fazer uma campanha pública por democratização do dinheiro nas eleições, para que sobreviva ou prevaleça
as teses e as boas propostas. Eu tenho aqui, e queria ler alguns trechos de um discurso. Mas são muito pequenos, são curtos, mas são fortes. A cidadania quer resultados. Quer um sistema judiciário sem donos e feitores. Vou repetir. A cidadania quer resultados. Quer um sistema judiciário sem donos e feitores. Quer um sistema que sirva à nação e não a seus membros. A nação quer e precisa de um sistema judiciário que responda 3 exigências: acessibilidade a todos, previsibilidade de suas decisões e decisões em tempo social, economicamente tolerável. Isso aqui é parte do discurso de posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal, porque senão daqui a pouco pode ser uma manchete que o vice-presidente do Senado está fazendo questionamento do judiciário. E o que é que teria de equivocado de um parlamentar questionar qualquer poder nessa república? Senador Requião, Vossa Excelência tem razão. Eu estou aqui, eu sou novo. E marreco novo deve mergulhar no raso para não se afogar. Eu passei 2 anos tentando aprender aqui, ainda sigo. O senador Sarney falou para um colega meu, quando chegou aqui: presidente Sarney, quer que eu faça aqui? Meu filho sente ali uns 4 meses e fica aprendendo. Eu estou há 2 anos tentando aprender e ainda não aprendi quase nada. Mas o certo é que desde que eu cheguei aqui eu vejo ministros andando aqui, conversando com a gente, marcando audiência, indo nos gabinetes pedir voto para serem indicados, para que seja marcado as suas sabatinas. Depois, ocupam um espaço de poder vitalício, que é legítimo e é parte da democracia desse país, e não voltam mais aqui. Será que essa reunião que ocorreu lá, do presidente do Congresso, do Senado e da Câmara, não poderia ter sido aqui, não? Que tal os ministros do Supremo também fazer reunião aqui, na nossa casa? Para que não fiquem vindo aqui só para pedir voto ou para serem sabatinados. Que tal? Eu quero e luto, tenho o maior respeito pelos ministros que ocupam o judiciário desse país. Admiração, eu diria. Pessoas talentosas, carreiras brilhantes, pessoas que têm a prerrogativa de nos julgar a todos. Mas o parlamento não pode ser, dos 3 poderes, a geni do Brasil. Não pode ser, não deve ser. Mas não faz também seu dever de casa. Eu vou ler mais alguns trechos bem pequenos. Vamos à mesa todos, advogados, juízes, promotores, acadêmicos, organizações sociais, o poder executivo e o poder legislativo. Baixemos as armas. Vamos ao diálogo e ao debate democrático. Discurso de posse do ministro Nelson Jobim, que foi constituinte, ministro da Justiça, quando assumia a presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ler esse trecho antes de passar e ouvir o meu querido senador Cristóvão Buarque. Quem não faz o seu papel na história não é nem bom nem mal. É pior, é inútil. Criamos uma enormidade de problemas porque nos opomos a falar sobre os nossos. Evitamos falar de nós. Desqualificamos quem fala de nós. O momento exige de todos nós lucidez política e humildade. A mesa de discussões tem que se ampliar, mas não mais só os tradicionais atores, juízes, promotores, advogados. Devem estar na mesa o governo e os políticos, os filósofos, antropólogos, economistas, administradores. Veja bem. Também as organizações sociais e os sindicatos de trabalhadores e patrões. Enfim,
todos os que são e fazem parte do país. Todos críticos quanto ao nosso desempenho. Muitos de nós procuram dar explicações. Caçar culpados é inútil. E aí, o ministro Jobim, no seu discurso de posse, quando assumia o Supremo, seguiu, lembrando o doutor Ulisses Guimarães. A história não registra e não se satisfaz com queixas, explicações ou desculpas. A história lembra do que fizemos e do que deixamos de fazer. Nada mais. A história incorpora resultados e fatos. Eu ouço com atenção o senador Cristóvão. Senador Jorge Viana, o seu discurso é um dos mais oportunos que eu vi nesses últimos momentos de crise que a gente vive. E eu quero dizer que me solidarizo totalmente com o seu discurso e com a parte do senador Requião, mas eu só lembro, senador Requião, que a ideia de que a crise é a véspera da oportunidade não diz em quanto tempo e nem diz a gravidade do período e da crise até virar a oportunidade. E eu temo que nós estamos entrando num período em que essa crise pode até ser uma oportunidade de uma nova forma de constitucionalização, nova forma de organização política do Brasil. Mas eu temo que possa demorar muito, porque a gente perde o controle. E a sensação que eu tenho é que nós estamos perdendo o controle porque essa crise já tem anos. A crise da convivência equivocada, tensa, entre executivo, poder judiciário e poder legislativo. São os três. Estamos errando. E estamos, alguns mais em um momento, alguns mais em outro momento, com uma arrogância de ditadores, como se só um dos poderes pudesse funcionar. O executivo usa o rolo compressor aqui. O executivo toma medidas que a gente sabe que impõe sem ouvir as oposições. O Congresso me dá a sensação, às vezes, eu sou parte, então não estou criticando os outros, fazendo autocrítica, de que fazemos certas brincadeiras na hora da votação, como, por exemplo, a votação com o corpo que a gente faz aqui, quem tiver de acordo, fique como está. Aí tudo é aprovado, porque ninguém nem tem tempo de se levantar, nem de piscar o olho, e vão sendo aprovados. Nós brincamos. Aí vem o Supremo, ele é procurado para corrigir os erros da gente. Só que, aqui, senador, aqui eu vejo dois problemas. Primeiro, o problema de que o judiciário, muitas vezes, tenta corrigir colocando o seu condimento. Não apenas dizendo sim ou não, mas dizendo como. E esse não é o papel deles. Segundo, e aí o senador Requião falou bem, nós estamos recorrendo ao Supremo toda vez que perdemos aqui. Isso é um erro da democracia. Agora recorrendo durante o processo legislativo. Não, aí é mais grave ainda. Eu lamento que a sensação que eu tenho é que está havendo beijamão de parlamentares aos ministros do Supremo. Isso é uma degradação do processo político. Quando nós cometemos erros e fazemos coisas inconstitucionais, cabe ao Supremo dizer é inconstitucional, ponto. E aí a gente corrige as coisas aqui dentro. Mas dessa maneira, nesse momento, uma coisa que eu acho absolutamente errado, que era a aprovação dessa lei arbitrária, que tira a participação de um partido que está em criação, esse absurdo ser corrigido por um absurdo também de o ministro interromper o debate dizendo que o debate não deveria ser feito. Aqui não existe nenhum debate que não possa ser feito. Eu vou dizer, senador Requião, hoje aqui, mais cedo, quando me convidaram para ir nesse beijamão, e eu disse que era o debate, alguém disse, mas se alguém aqui levantar a ideia da volta da escravidão
isso deve ser permitido. Eu acho que se tiver algum maluco para apoiar isso, ele deve ter o direito. E nós aqui, que vamos ter que derrotá-lo, o que eu acho que não é difícil, e, se possível, até alguém, não nós, colocar uma camisa de força nele por loucura. O debate aqui não pode ser proibido em nada, até porque debate é constitucional. Pode ser inconstitucional o resultado do debate. E eu tinha muita esperança que o Senado não deixaria passar essa arbitrariedade que está se tentando cometer. Mas tudo isso é uma crise mais profunda, cuja oportunidade pode demorar. E não é só no que se refere à política. Nós voltamos ao tempo da política com casuísmos e da economia com pacotes. Duas coisas nefastas, porque quebra a estabilidade, quebra as regras, quebra o processo e impede as correções conforme sejam feitas nos debates. Nós estamos no momento de pacotes e casuísmo, que lembra muito o Abril, que o senhor se referiu aí em diversos momentos da nossa história. Está faltando, a meu ver, mais bom senso, mais calma e mais seriedade. A sensação é que nós estamos brincando de fazer política, os três poderes. Brincando de fazer economia, os três poderes. Que nós estamos brincando com a democracia. E isso é muito grave. O senador Requião falou excepcional qualidade. Eu temo que em algum momento a gente vai começar a dizer decepcional qualidade de alguns. Seja aqui, seja no executivo, seja no judiciário. E essa decepção, ela vem da sucessão de erros e de arbitrariedades. E nós não podemos continuar cometendo tantos erros que forcem o Supremo a corrigirem nossos erros de inconstitucionalidade. Agora, também não podemos cometer o erro de ficar apelando para o Supremo cada vez que perdemos um debate aqui dentro, por mais certo que estejam aqueles que perdem o debate. Isso é um grande perigo, que vai fazer com que a oportunidade, que sempre termina vindo de uma crise, demore tanto que o país pague um preço muito alto. Cabe a nós analisar como não pagarmos esse preço para consolidarmos a democracia. E a melhor maneira não é beijamão do Supremo. A melhor maneira é respeito ao Supremo. E o Supremo respeito ao Legislativo. E eu espero que isso seja feito, mas não apenas a partir de encontros, como eu também vi, e também fiquei chocado quando eu vejo o presidente da Câmara e do Senado ir na casa de um ministro supremo, como se fosse uma coisa de amigos e não uma coisa de Estado. Isso é outra coisa que está faltando. Está faltando nos comportarmos mais como representantes de Estado e não como coisas de compadrios, de amizade, de boas relações. Aqui não é uma questão de boas relações pessoais, aqui é uma questão de seriedade de estadistas. Isso está faltando. E eu espero que discurso como o seu ajude a despertarmos para o risco que a gente vive, sem perder o otimismo da oportunidade, mas consciente do custo de quando é que a oportunidade surge. E deixarmos de brincar de fazer política. Muito obrigado, senador. E para concluir, eu queria dizer, primeiro, cumprimentar os alunos do ensino fundamental do Colégio Notre Dame, de Brasília, que estão aqui, da Asa Sul, sejam bem-vindos. Agradeço à mesa por ter me indicado, é bom ter as nossas crianças, nossa juventude aqui sempre. Eu queria só dizer, para concluir, senhor presidente, colegas senadores, todos que me acompanham, que eu vim à tribuna porque hoje é o último dia desse abril, e esse abril não pode virar o abril da farsa, o abril do faz de conta, o abril... Porque o mês de abril começa com o dia da mentira. E ele não pode terminar como o mês da mentira. Chegaram a dizer que era uma ação da presidenta Dilma. O meu partido também tem ideia divergente. Aliás, uma das coisas que eu mais valorizo no PT é que eu pude aqui tranquilamente ter minha posição junto com o senador Suplicy, e isso não me diminui, ao contrário. É uma relação respeitosa e democrática que nós temos dentro do partido. Porque estamos construindo algo novo. Temos a responsabilidade de governar o Brasil. O PT implementou sua agenda, mudou o Brasil com Lula e com Dilma. Agora, qualquer coisa que essa maioria que temos
aqui no Senado e na Câmara faça, é casuísmo? Quando eram outros governando, eles podiam tudo. O presidente Lula foi o único que não admitiu mexer nas regras do jogo. Cumpriu, tinha popularidade, tinha apoio dos movimentos sociais, mas não caiu na tentação do casuísmo. E será que é justo? Com a história do governo do presidente Lula, com a história do governo da presidenta Dilma, com a história do próprio PT, nós terminamos esse abril do jeito que ele começou, como o dia da mentira, como o mês da mentira? Não, não é justo. Temos aí uma ação. Temos 2 partidos que mobilizaram e que deu esse debate e que envolveu, inclusive, uma divergência entre poderes a ser solucionada. Um é o partido da infidelidade, que é a junção do PPS com o PMN. O outro é um partido legítimo, que está vindo. Mas isso não é condição suficiente para que se tenha casuísmo de última hora. Então, eu queria encerrar fazendo a leitura de 4 linhas. E peço a atenção de todos para essa breve leitura. A decisão judiciária não pode ser produzida fora dos conteúdos da lei. Lei essa democraticamente assentada em processo político, constitucionalmente válido. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários. Vou ler. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários, estribados na visão mística de poder sem voto e poder sem povo. Eu tenho que ler essa última frase. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários estribados na visão mística de poder sem voto e poder sem povo. A mensagem democrática e republicana é simples. Cada um em seu lugar, cada um com sua função. É isso que a República quer de nós. São as últimas frases do discurso do ministro Nelson Jobim tomando posse no Judiciário. E eu trago para refrescar a memória daqueles que extrapolam os fatos e tentam fazer prevalecer as suas versões mentirosas. Muito obrigado, senhor presidente.